advogado recém-formado ou para quem vai começar agora na advocacia. Como que você vai começar? Sendo associado, abrir o próprio escritório, atender no digital, de casa e utilizar um coworking, fazer parcerias, ser um advogado contratado para aprender um modelo de negócio de algum escritório. Qual a melhor forma para você sair dessa situação e dar um pontapé inicial? Sair da inércia, no caso de ficar esperando, eu vou começar por aqui, vou procurar uma oportunidade para aprender e depois eu abro meu escritório. Não, eu pretendo trabalhar mesmo em algum outro escritório, não tenho aquele feeling, aquela energia para poder tocar os meus negócios. Vou fazer uma sociedade com alguém que formou comigo, com um parente, um amigo. Todos esses cenários você precisa ter clareza, porque senão vai te trazer muito prejuízo. E com base na minha experiência, no que eu já visualizei de outros colegas fazendo, eu já vou te indicar de primeira. Sociedade com muita cautela, com muita cautela. E eu não recomendo que vocês façam sociedade, principalmente para quem está iniciando, por conta do desequilíbrio, às vezes entre as partes, entre as áreas de atuação, entre a competência individual de cada um, e isso pode trazer problemas lá na frente que você hoje pode evitar simplesmente não fazendo a sociedade e atuando, aprendendo a levar os seus processos aí nessas outras opções que eu vou te mostrar hoje no nosso vídeo. Bom, então qual a melhor forma para começar? Ter o escritório próprio, associado, sociedade, ser um advogado empregado. Esse advogado empregado que eu coloquei aqui, vamos só distinguir, ó, vamos colocar assim, CLT, tá? Que é diferente do associado. Então, todas essas opções aqui você tem hoje na sua mesa, tá? Escritório próprio. Eu tive escritório próprio entre o primeiro e o segundo ano, mas o escritório mesmo, com meu nome, tudo separado no meu nome, com independência, enfim, que eu já tinha da advocacia, foi do segundo ano para o terceiro, foi de 2022 para 2023, nessa transição. Lembrando que eu peguei o AB em 2021. O que eu fiz no início? Eu sempre tive sala separada dentro de outros escritórios. A primeira sala que eu tive, eu troquei em permuta, né? Então eu cuidava de alguns processos, na época, criminais, para o colega advogado. Era uma salinha bem pequena mesmo, a minha mesa e uma cadeira do cliente e a minha cadeira. Então tem foto lá no Instagram. Mas na época, o valor estimado aí seria acho que 250, 300 reais. Aí eu preferi trocar por peticionar nos processos criminais dele na época, a maioria TCO, enfim, foi dando certo. Fiquei um mês e pouco nessa situação, mudei para outra sala. Aí eu já tinha um aluguel de 1.500 reais, mas eu permutava também com muitas atividades que eu fazia para o advogado, então a gente ia acabando compensando uma coisa com a outra. E nessa sala, nesse mesmo sistema, eu fiquei até quando eu abri o meu próprio escritório, tá? Que é assunto para um outro vídeo aí, que se alguém tiver interesse em abrir escritório, tem que ter cautela, principalmente com estrutura, com essas coisas, investimento, tá? Que geralmente fica bem superior ao valor planejado. No meu caso, eu tive uma diferença de 3 vezes, mas graças a Deus a gente conseguiu honrar todos os compromissos, abrir, colocar a estrutura para rodar, e já recuperei várias vezes o investimento que eu tive no escritório próprio, tá? Mas vamos lá, vantagens do escritório próprio. O que a gente pode começar listando? Dentro do escritório próprio, você vai ter um reconhecimento. Só mudar essa fonte aqui para não ficar tudo igual. Você vai ter um reconhecimento de marca mais forte, né, maior. Você vai conseguir controlar o todo, né, as estratégias que você quer utilizar, as decisões, né, vai depender de você, por exemplo, vou contratar aqui secretária, vou demitir, vou mudar a forma aqui de atender, tudo depende de você, porque o escritório é seu, né? Então, isso aqui vai te dar mais independência. Certo. Esses aqui são os pontos que eu destaco dentro do escritório próprio, que foram muito positivos aqui para mim, dentro do que eu estava buscando, mas agora também eu vou listar para vocês o que tem também de despesa, né, que você acaba que aqui vai ter um custo maior. Por exemplo, você vai ter aluguel, que é uma despesa fixa, aí você tem água, você tem telefone, você tem internet, e se for o caso aí você vai ter duas internet, né, uma para o cliente, outra para o escritório, a depender do plano de telefone, geralmente vem vinculado isso, tá? Você tem internet, você tem aqui a conta de luz, aí provavelmente você vai ter um alarme, aí você tem uma secretária. Isso aqui eu não tô falando de operacional, tô falando da estrutura mínima básica, tá? Você tem um custo com limpeza, você tem o custo do IPTU, que na maioria das vezes é repassado se você for alugar um imóvel. Além disso, vamos listar outros custos aqui. Você tem o mobiliário, que você vai ter que adquirir, tá? E aqui dentro do mobiliário, vamos deixar mais amplo só para não tomar tanto tempo. Por exemplo, vai envolver desde os computadores, mesas, recepção, cadeiras, tudo, a estrutura que você precisa para os clientes. Esse custo aqui é um custo operacional, que você vai ter ele recorrente, exceto o mobiliário. O restante,
Por exemplo, custo com limpeza, secretária, aluguel, água, telefone, isso todo mês vai iniciar o mês já devendo, antes de você tirar o seu prolabore, né? O valor que você definiu que vai receber na sua advocacia. Não é o que o escritório ganha, o que você ganha. Eu vou trazer um vídeo depois para explicar para vocês como que organiza o financeiro do escritório, tá? Mas então aqui esse custo, a gente tem um custo maior. Vocês também aqui vão depender de uma recorrência maior de clientes. Então aqui você já tem que ter, eu vou até colocar em destaque, ó, precisa ter estratégias já definidas e previsão. No escritório nosso aqui, eu falo nosso porque eu gosto de considerar sempre o tudo, né? Uma marca, não é só o Eduardo Borges de Paula, é Eduardo de Paula Advogados. Então, a gente tem uma previsão ali, a gente sempre tem uma recorrência de fechar contratos, né? Em torno de 45 mensais, tem mês que a gente fecha 64, no outro mês fecha às vezes 25. Isso aí vai oscilando, mas sempre tem um platô mínimo, a gente não pode fechar menos de 20 contratos em nenhum período, que é no mínimo um contrato por dia útil. Então aqui eu sei disso, então por isso que eu tenho um custo operacional alto, tenho colaboradores. Então, para quem está começando, tem que analisar com cautela, porque muitos escritórios fecham as portas por conta disso. A pessoa não prevê, acha que é só entrar que vai começar a acontecer e rodar, e não é, tá? Então considerem esse cenário aqui também. Bom, e você precisa ser um gestor. Aqui você precisa desenvolver novas habilidades, porque você vai precisar lidar com financeiro, com pessoas, você vai ter que contratar, vai ter que dar férias, você vai ter que pagar salários. A depender da forma que você cuida do seu escritório, o tamanho do seu escritório, você vai ter outros gastos aqui, que eu vou deixar escrito para vocês também, assim, ó, gastos operacionais. Eu vou colocar assim, marketing, só para vocês entenderem. Aqui está relacionado com chat guru, plataformas, sistema de captura de intimação, né, como o Astrea, DVBox. Então, assim, todas essas despesas vão chegar também para vocês. Essa questão do escritório próprio, eu mostrei para vocês aqui, não precisa começar no cenário que eu já falei para vocês, com todos esses gastos, mas tenham consciência que abrir o escritório próprio já de início, você não tem uma recorrência, não tem um fluxo de clientes, não vale a pena, tá? É uma tarefa que você vai dar um prazo para fazer, vai abrir sim seu escritório. Eu não me filio às pessoas que ficam, não, dá pra, enfim, fazer muito dinheiro de casa, dá pra atender sozinho de casa, do quarto e ser o advogado nômade. Isso, pelo menos na minha visão, não funciona, não gera tanto valor para os clientes. E a gente tem que pensar em construir uma marca para longo prazo, né? Não é algo temporário que vai te dar um outro dinheiro ali, um retorno, tá certo? Então, beleza, esses pontos aqui. Questão de associado. Como que fica a estrutura de um associado? No associado, você já vai fazer o quê? Vou colocar aqui tudo igual para vocês já entenderem. Essa é uma boa opção também. No associado, você já pega uma estrutura pronta. Então, na maioria das vezes, você já vai pegar um escritório que já tem tudo isso implementado, para você já se adaptar ali. Você vai aprender com o advogado. Ou advogados, no caso, né, se forem vários, experiente. Porque a pessoa já conseguiu colocar um negócio para rodar. Então, você vai aprender muito ali. Dá para você ter uma visão muito grande. Eu falo, por exemplo, observar. Estou ali como associado. Depois você pode buscar um sócio, talvez. Ou se isso não acontecer, você já vai ter roupagem para abrir seu escritório também. Você vai aprender essas novas habilidades, tá? E aqui também, nessa questão de associado, você faz muito networking, tá? Vários advogados associados que eu conheço, eles se conectam com vários outros advogados por conta do escritório que eles trabalham. Então, assim, se o escritório tem uma imagem boa, é um escritório renomado, você vai levar aquela imagem ali de bônus, né? Porque você já está dentro do escritório, tá? Mas os pontos que eu considero aqui, às vezes, negativos para quem tem essa questão, às vezes, de marca, já logo desde o início e tudo, é porque aqui você tem uma restrição de marca, né? Porque você é a imagem do escritório que você é associado. Então, você tem uma restrição de marca própria, tá? Além dessa restrição que você tem aqui, acaba que você tem uma dependência financeira do escritório. E aí vai depender da forma que você for associado, porque geralmente é uma relação ganha-ganha, né? Quanto mais o associado gera, enfim, quanto mais ele trabalha, mais ele vai ganhar, mais ele vai ter retorno, enfim, para poder planejar, às vezes, até caminhar com as próprias pernas no futuro, não muito distante. Questão de sociedade. O que muita gente faz quando vai escolher sociedade? A pessoa quer escolher a sociedade porque ela tem medo de... Ela tem esse medo aqui, ó, custos e despesas. Por que ela tem medo de custos e despesas? Porque ela acaba que sai da faculdade, ela não sabe como vai funcionar muito bem, e a primeira coisa que as pessoas que vão abrir sociedade só pensam, é o aluguel, vamos dividir o aluguel. Aí quer dividir o aluguel,
mas ela não pensa, por exemplo, que essa outra pessoa que está ali também vai trabalhar e eles vão ter que dividir os honorários, como que vai funcionar essa sociedade? Às vezes eu atuo no trabalhista, o meu vai levar mais tempo para girar, o outro atua no criminal. Todo final de semana ele tá com dinheiro, ele vai lá, atende e eu só pego meus 50%. Tem que analisar isso aí com cautela, tá? E aqui, dentro da sociedade também tem um ponto que isso aqui vai ser melhor para você, né? Você vai ter uma diluição muito grande de despesa e responsabilidade, a gente pode colocar aqui responsabilidade. Mas você também ainda tem um grande plus, que é a possibilidade de crescer. Crescimento mais rápido, com menos risco. Se os dois sócios forem muito alinhados, tá? Sócios alinhados conseguem crescer com risco menor, porque quando eu vou crescer sem sócios, igual no meu caso, eu precisei então arriscar muito, contratar. A gente teve, por exemplo, tem advogada registrada, CLT, tenho parceiro associado. Então, assim, tem a secretária, CLT, e você assume vários riscos porque você precisa contratar mão de obra, tá? Então não é porque é um único sócio, aí a proporção do risco que você tem é a proporção do que você vai ganhar também. Então, aqui dentro dessa questão de sociedade, as pessoas sempre buscam isso. Porque eu vou dividir metade, metade, mas também tem que pensar lá na frente nos lucros, tá? Nos rendimentos que você vai ter dentro dessa operação. Mas aqui, o que eu considero muito negativo é porque tem um grande detalhe, que é o alinhamento de valores das pessoas envolvidas. Tem sócio que é desonesto, tem pessoas que às vezes vão tentar te dar uma pernada, às vezes a pessoa vai querer só ficar, não, eu cuido só da prospecção. E você faz todo o operacional e aí vai sobrecarregar um dos lados e não vai dar certo. Enfim, a grande chance disso aqui dar errado é muito alta, tá? E também aqui, dentro da questão da sociedade, além desses conflitos, dessas questões, a gente pode colocar aqui ó, os riscos e conflitos, né, de um problema societário, que é o que a gente acabou de falar. E também a gente pode listar aqui uma questão sua de responsabilidade. Mas essa responsabilidade aqui não é a mesma lá de custos e despesas, né? Que é uma responsabilidade menor. Essa responsabilidade aqui é de ter o seu nome vinculado a uma pessoa que às vezes pode trazer problema para os clientes, pode causar queimar o filme no mercado e você está vinculado a isso, então pode também manchar, né, a sua imagem. Porque vai ser vinculado sempre, olha, fulano, não, é lá do escritório, etc. Então, assim, vocês conseguiram entender o meu raciocínio, por isso tem que tomar muito cuidado com sociedade, tá? Beleza. Agora que a gente tem a opção que você vai ter também, que é ser um advogado empregado, procurar emprego em um escritório, até você começar a entender a lógica da advocacia para caminhar com as próprias pernas ou crescer dentro do escritório, que existe a possibilidade também, né? Obviamente, sempre escritórios grandes e outros escritórios em ascensão vão contratar pessoas que precisam ser empregadas, nem todos vão empreender na advocacia. E seria uma ilusão a gente pensar isso, certo? Então, aqui dentro do advogado empregado, você começa tendo o quê? De prós, né? Você tem uma estabilidade financeira, todo mês você vai ter o seu salário garantido, tá? Além disso, você vai ter atribuições específicas. Atribuições específicas. Eu vou colocar aqui, ó. Micro tarefas. Nossa, hoje eu tô digitando aqui totalmente fora. Micro tarefas. Separado. Micro tarefas. Por quê? Você não vai dentro do escritório, se for um escritório que você for ser contratado, por exemplo, para peticionamento, você vai cuidar de petições, você vai cuidar de prazos. Ou, em alguns casos, você pode cuidar do atendimento ao cliente, a depender do seu perfil, mas assim, não é o macro, né? Você não vai pegar tudo do escritório. Então você tem umas tarefas que você começa já a padronizar, por exemplo, peticionamento. Vou cuidar do peticionamento, você já sabe o que vai fazer, então assim, isso vai te gerar muito valor e vai enriquecer muito seu currículo a depender da atividade que você faz. Você pode se tornar um especialista em sustentação oral, porque dentro do escritório você foi contratado para fazer sustentação oral. Para fazer recurso de revista no trabalhista. Tá? Recurso especial no cível, criminal. Então isso aí também te dá uma roupagem, uma bagagem muito grande para utilizar, até para você buscar, né, galgar em outros escritórios, enfim, buscar novas oportunidades, tá? E seriam os dois benefícios, tá, que eu considero aqui dentro desse cenário. Mas o que é uma situação para quem almeja ter escritório, enfim, às vezes buscar alguma coisa, tem que dar um tempo nisso aqui, tem que ser temporária essa situação para quem quer sair, senão o que vai acontecer? Eu vou escrever aqui, ó, comodismo, tá? A chance de se acomodar é muito grande e a pessoa ficar ali dependente, refém sempre daquele salário, sabendo que tem um potencial para ganhar mais, para construir, né, uma própria carreira, porque aqui dentro ela fica limitada. Você pode construir carreira sim, mas você não vai ter a sua marca, então não terá a marca. Você vai ter carreira dentro do escritório, pode crescer. E dentro do meu escritório eu dou oportunidade. As pessoas que já entraram
todas elas já saíram do lugar. A última, que era secretária, já está no interno agora, no peticionamento, e está vindo outra pessoa para ser secretária. Então, assim, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas que querem crescer. Então, dá para crescer, só que você não pode se acomodar e também não vai ter marca, né? Vamos deixar só esses 2 pontos aqui para não fazer tanta confusão na sua cabeça. E agora o último, que é esse aqui, eu vou colocar já um ponto aqui, ó, o A. Por quê? Eu tenho visto muita gente falando, não, dá para advogar de casa, dá para fazer tudo de casa, do seu quarto. Dá para fazer, mas por quanto tempo? Seu cliente vai querer um escritório. Ah, não, meu cliente está tudo no digital. Mas e as pessoas que vão trabalhar com você? Vai ser tudo home office? É meio incoerente. Então você precisa ter uma marca. As empresas têm marca, mesmo que seja um escritório pequeno, tá? Então aqui, para quem tá começando, tô quebrado, tô muito liso, não consigo nada, tá muito difícil. Utiliza aqui então dos coworking em parceria. E como que você vai fazer? Tem que atender presencial? Aluga lá uma sala, um espaço de coworking, eu pego esse da UAB, tá? E parceria, por exemplo, você, Eduardo, você tem uma sala aí no seu escritório, quero atender um cliente, paga uma taxa lá pro escritório, alguma coisa, vai e atende, entendeu? Funciona muito também. Então, aqui, ó, os benefícios aqui é que você tem um menor custo, né? Vai pagar por utilização. Lembrando que a maioria dos casos do digital, o cliente fecha, você pode estar no seu quarto, só que eu tô falando por marca mesmo, experiência, né? Pra você crescer e o que você merece. Então, assim, não fica preso, não vou ficar sempre só no escritório, não funciona, tá? Bom, vamos lá. Aqui, então, menor custo. Dá para fazer network também? Dá, porque às vezes o advogado que você vai atender na sala dele é uma área diferente, ele vai te chamar para parcerias, enfim. E você tem uma flexibilidade grande. Por exemplo, as mamães advogadas, quero conciliar, já quero ir começando, estou numa licença maternidade, mas eu quero ir atendendo, então começa por aqui, tá? Vai fazendo dessa forma, sem assumir um compromisso financeiro muito grande, mas faça um compromisso comigo. Situação temporária, tá? Em breve, busquem a primeira sala, escritório e por aí vai, tá? Bom, e o que é contra aqui, né? Porque alguns clientes às vezes podem enxergar isso, que você não tem um escritório, então vai diminuir a sua exclusividade, porque você vai atender em espaços compartilhados. Isso pode acontecer e pode não acontecer, depende do cliente. E quando diminui a sua exclusividade, é um advogado que chegou, tem um time que trabalha com ele, você também pode perder um pouco de credibilidade. E isso eu falo para você sem nenhuma dúvida, porque na advocacia é uma profissão de muita vaidade. Então, o pessoal olha o carro que você anda, eles olham o jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, então pensem por esse lado, tá? E aqui também você vai ter uma demanda bem desorganizada, depender do caso, porque você faz tudo sozinho. Então você pode até utilizar outros nomes, outra pessoa ali, mas você vai marcar a reunião, você vai para o lugar, chega lá, acerta com o lugar, e como você vai fazer? Tem que ter uma organização tremenda aqui, porque senão o cliente chega e na hora que ele chega, você está lá pagando com o coworking, ele fala, mas é nessa sala aqui, se soubesse, você podia ter ido lá em casa, imagina, situação desconfortante. Mas, dentro do cenário que eu avalio com a minha experiência, seria isso aqui, ó. Até voltei no nosso tópico que a gente estava conversando na aula passada. Escritório próprio, associado, sociedade, advogado empregado, coworking, parceria. Me conta aqui no comentário de qual forma que você vai começar na sua advocacia, tá? E se você tem dúvidas sobre isso aqui, já coloca no comentário, segue o perfil nosso lá no Instagram e ativa a notificação aqui, para você não perder nenhum vídeo, porque eu vou ser, né? Na verdade, eu vou até me denominar ali, depois vocês colocam lá no Instagram. Eu sou o padrinho da advocacia de vocês, aquele que para muitos que não tiveram nenhum conhecido na advocacia, que não tem um norte, eu sou essa pessoa, eu sou o padrinho e vou ser o padrinho de muita gente aqui, ainda dos futuros advogados, dos advogados que já têm a OAB há muito tempo, mas não começaram ainda por conta disso. Comenta aqui também, viu? Coloca aí, padrinho. Excelente semana para vocês, tudo de bom.